Hoje a gente vai ver um conceito que pode parecer até um pouco exótico, mas também é um conceito bastante bonito dentro da Kabbalah. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Kitetse, hoje focando nos parágrafos 56 e 57 do Zohar, sexto ano de leitura. Bom, a Kabbalah ensina para nós um conceito que eu nem sei se é tão louco assim de pensar, talvez você pensar no que eu vou dizer faça bastante sentido, mas a gente vive num universo onde Deus não consegue atuar com muita liberdade. É como se, por assim dizer, Deus fosse restrito no seu poder de atuação. Isso se explica, eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos, por causa da distância que existe entre o nosso universo físico-material e a real essência de Deus, que é uma essência não material, não física, né? É pura energia. Então aqui no nosso universo, que a gente chama de Malchut, Deus não é muito presente, Deus não está atuando livremente. Então o Zohar vem ensinar para nós que muitas vezes a gente tem aqui no nosso universo a real sensação de que Deus não está muito presente. Isso é muito normal acontecer. Você que está me assistindo provavelmente já passou por isso. Quantas vezes a gente não pergunta ou não vê pessoas perguntando, né? Ué, por que Deus não está aqui? Por que Deus não atua? Por que Deus não elimina o mal do mundo? A resposta da Kabbalah é essa, né? A gente vive num mundo onde Deus realmente não se manifesta assim, com essa clareza. Mais do que isso, Deus não age com tanta frequência ou com tanta manifestação. Então o Zohar vem ensinar que muitas vezes Deus até precisaria agir, precisaria se manifestar, e é como se ele não conseguisse. Tá? Eu digo como ser porque na verdade Deus pode tudo, né? Mas tem aí umas limitações complexas que, como eu falei, eu não quero entrar aqui na complexidade. Mas uma das facetas de Deus chamada Shekhinah, que é a de Malchut, ela realmente não tem essa capacidade. Então o Zohar vem ensinar para nós que muitas vezes o que acontece? Nós, seres humanos, precisamos agir como porta-vozes de Deus, não é a melhor palavra porque não estou falando de comunicar, mas como agentes de Deus aqui na Terra. Nós precisamos agir para permitir que Deus haja. Nós precisamos fazer algo ou manifestar algo para que Deus possa se manifestar. E aí o Zohar, claro, dá um exemplo para deixar isso mais palpável. Ele diz que, por exemplo, no êxodo do Egito, quando o povo de Israel precisava ser redimido, nós temos um ótimo exemplo. O povo de Israel estava há anos na escravidão, estava sofrendo, e a pergunta do Zohar é: por que Deus não apareceu e libertou todo mundo? Ele não podia fazer isso? A resposta do Zohar é mais ou menos essa: não, ele não podia. Havia uma limitação. Né? Ele, no teórico, se a gente for pensar, pelo que a gente imagina de Deus ou ouve falar de Deus, Deus podia aparecer, tira o povo de Israel e liberta todo mundo. Por que isso não aconteceu? Porque existiam restrições. Se a gente vai ver a história, o que aconteceu de fato? Deus precisou chamar Moisés, chamar Arão, enviar eles, né? Moisés e Arão precisam fazer todo um processo, conversar com o faraó, mandar 10 pragas, isso leva um tempo, aí eles precisam tirar o povo de Israel, certo? E fazer todo esse processo. O Zohar pergunta por quê? Por causa dessa questão que nós estamos analisando. E aí o Zohar acaba explicando então que Moisés e Arão agiram como esses agentes de Deus que eu mencionei. A linguagem que o Zohar usa, inclusive, é como se a Shekhinah, a presença divina, fosse uma pomba, mas ela não tem as duas asas. Moisés e Arão agiram como as asas dessa pomba que é a Shekhinah. Se não fossem Moisés e Arão, Deus realmente não conseguiria agir. Ele precisou desses dois ajudantes para poder se manifestar e trazer a redenção. E aí o Zohar conclui que isso acontece com todos nós, tá? Não é que Moisés e Arão eram pessoas especiais nesse sentido. Muitas vezes, eu repito, nós precisamos ser as asas de Deus para que Deus possa trazer alguma coisa. Caso contrário, algumas coisas não se manifestam e algumas coisas não ocorrem no mundo físico, porque essa é a natureza do mundo em que nós estamos vivendo, chamado de Malchut. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.